Qual será o nível das contratações do Vasco para 2024 e quem realmente o clube está buscando no mercado nesse momento? Essas são perguntas que todo vascaíno queria saber a resposta em meio a tantas especulações que tem rolado nas últimas semanas. Mas a grande verdade é que usaram o orçamento que o time tem para a próxima temporada a inflacionar o passe de alguns jogadores. E muitos dos sondados não irão vir para o Cruz Maltino. O mercado será intenso sim, mas existem alguns passos a serem trabalhados antes. O primeiro deles é entender quem fica para a próxima temporada e quem sai. Na minha visão, o Vasco, com os investimentos previstos para contratações que devem ser próximos aos mesmos dessa temporada de 2023, não pode investir em peças que causem qualquer dúvida. Pode até ser que alguns nomes não deem certo com a nossa camisa. As dúvidas não podem existir na cabeça do Ramon Dias e muito menos do Alexandre Matos. Precisamos trazer 5 titulares absolutos nessa janela e 5 boas peças para a composição do elenco. Esse, para mim, é o número ideal de contratações nessa janela. Precisamos de um lateral direito inquestionável, o que é difícil buscar no mercado, mas precisamos focar nessa busca. Um primeiro volante titular, jogador grande, que inclusive já foi sondado por aqui. Um homem de meio de campo para atuar ao lado de Paulinho e Payet e também entrar nessa briga por posição onde o Jair deve aparecer como titular na próxima temporada também. Um ponta esquerda absoluto que faça gols e potencialize o ataque do Vasco com opções e ideias diferentes do que simplesmente botar a bola na área para o nosso centroavante. E precisamos de um centroavante também do nível do Verratti, ou melhor que ele, para brigar por posição com o argentino. No futebol moderno, precisamos ter uma briga forte pela titularidade em todas as posições, e principalmente nessa de homem-gol. Essas, para mim, são as prioridades para buscarmos titulares para a próxima temporada. Nos próximos dias, vamos começar a analisar os nomes sondados até aqui e os que podem realmente ser realidade no Vasco em 2024. Agora vamos falar das saídas, que eu acho que é o que deve acontecer nas próximas semanas. Eu penso que a gente tenha se apegado a muita coisa que aconteceu nesse ano, até com justiça, em função dessa temporada ter durado quase uma década. Tem algumas coisas que aconteceram nos últimos meses, foram importantíssimas pensando já na próxima temporada, a começar pela posição de goleiro. Não se enganem jamais, torcedores. O Léo Jardim precisa sim de um reserva, e o Vasco precisa investir na contratação de Ivan. Muita gente não trata isso como prioridade. Precisa ser. Competitividade na posição é importante, e o calendário do Vasco para 2024 promete ser mais recheado do que foi o desse ano. Precisamos de 2 goleiros de um nível alto. Na zaga tá na hora de nos desligarmos de algumas peças que não servem mais e outras que não funcionaram por aqui. Zé Vitor, Miranda e Robson, na minha opinião, precisam deixar o Vasco. Precisamos buscar um zagueiro titular e um reserva para 2024. Eu acredito que o Medel será o nosso titular como foi nesse ano, mas não jogará toda a temporada e por isso o Maicon será uma peça de recomposição importante, assim como o Capasso também. Teve muita gente pedindo a saída do argentino. O zagueiro foi comprado pelo Vasco e acabou tendo uma lesão muito séria em agosto, além da adaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro e tudo mais. Capasso sempre deixou claro que adora o Vasco e adora jogar no nosso clube. Com uma boa pré-temporada, o jogador tem tudo para ser importante e não se surpreendam se ele aparecer como titular em 2024 ou até mesmo brigando por essa posição. O Léo Pelé não irá sair como muita gente supôs, nem faria sentido também. É uma peça com características importantes e precisa ser mantido. Na minha opinião, precisamos buscar 2 zagueiros no mercado, para não sofrermos algo parecido com o que aconteceu contra o Corinthians, por exemplo, quando não tínhamos reservas. Nas laterais, temos que buscar um reserva imediato de qualidade para o Piton, além de, óbvio, fazer de tudo para manter o nosso lateral esquerdo. Piton tem muito potencial para se tornar um grande protagonista do futebol brasileiro e ele é nosso. Será importante em 2024, assim como foi em 2023. Mas ele precisa de um reserva de mais qualidade. O Jefferson, ele pode até estar nessa equipe, porque apesar de não ter jogado e nem ter sido relacionado em muitos momentos na temporada, ele fazia uma temporada regular pelo Atlético Goianiense antes de chegar. Como uma terceira opção da posição, ele pode ser uma peça interessante, além de ser uma peça barata.
Já na direita temos Puma e Paulo Henrique, duas peças que cresceram nessa reta final, mas foram dúvidas ao longo de toda a temporada. Eu acredito que ambos sejam peças importantes para o elenco e o Vasco precisa manter os dois. Mas precisamos buscar um titular para colocar fogo nessa disputa. Acho que será importante para um clube que quer subir de prateleira, além de dar mais uma opção para Ramon Dias quebrar a cabeça. Gabriel Dias deve deixar o clube em função do excesso de lesões. Foi um jogador importante em um certo momento e eu tenho a informação de que é muito trabalhador e dedicado nos treinos também. Nós precisamos ter jogadores de confiança e nesse momento as lesões do jogador não nos permitem sentir essa confiança. Agora vamos para o setor de meio de campo. Paulinho, Payet, Marlon Gomes e Jair irão brigar por 2 vagas na próxima temporada ou até mesmo 3. Esses são os nomes inquestionáveis na minha visão. Mas o Vasco precisa buscar mais 2 peças no mercado. Uma para brigar por posição com esses aí e um volante titular absoluto. Você fala em Fernando, em Alan e Souza. Acho que Fernando e Souza resolveriam o problema até a segunda janela, onde o Alan deve ficar livre no mercado. Então eu acho que essa seria a solução para uma posição que foi carente ao longo de toda a temporada e que o Zé Gabriel acabou salvando em muitos momentos. Isso, eu penso que o Zé precisa ficar para compor elenco também. É um jogador de apenas 23 anos e que tende a valorizar ainda mais e crescer mais nos próximos anos. Não é o momento de perdê-lo de graça, sendo que podemos renovar com ele na próxima semana. Seria burrice da nossa parte. Já o Praxedes é inevitável a contratação dele. E eu até entendo o Ramon Dias, ele tem apenas 21 anos, mas os valores são inviáveis. Alexandre Matos deve resolver essa situação em breve pela metade do preço e já tem que botar o Lucas Evangelista nesse pacote de alguma forma. É um jogador de alto nível e que o Vasco precisa sondar no mercado. No ataque, eu penso que é onde mais precisamos contratar. Temos Peck e Verratti que são inquestionáveis na minha visão. Mas precisamos de um ponta decisivo e pesado no mercado. Esse, na minha opinião, precisa ser o maior investimento da temporada. E precisamos de peças de recomposição também. Eu penso que o Vasco não irá negociar o Herediano e que ele será muito mais importante no próximo ano. Um físico um pouco mais forte e firme e mais adaptado ao clube e ao país. Então eu acho que o lado direito fica muito bem servido com ele e com o Peck. Mas precisamos ter qualidade do outro lado. Eric Marcos e Rossi aparecem como uma última opção, na minha opinião, nas pontas. Mas precisam estar nesse elenco. O Vasco precisa de pelo menos 3 contratações para o ataque, porque precisamos de uma peça de recomposição também para o Verratti. Como eu já falei, eu espero que seja alguém de mesmo nível ou melhor do que ele. Sebastian, Alex Teixeira e Figueiredo chegam ao fim do seu ciclo no Vasco, na minha opinião. E eu penso que o Vasco precisa buscar recursos para a janela também com venda de jogadores. Eu acho que Figueiredo, Miranda, Zé Vitor, Riquelme precisam estar na lista de transferências. Eu acho que a gente pode buscar até uns 30 milhões com essas peças, o que seria um bom incremento para trazermos boas peças e com mais qualidade. Esse então é um rápido balanço, não tão rápido assim, ainda deu mais de 10 minutos de vídeo, para dizer que não se iludam, torcedores, com os números que surgem no mercado do Cruzmaltino. Acho que sim, será um mercado muito quente, mas não se iludam quando surgir o nome de Claudinho e jogadores desse nível. Isso seria loucura. São jogadores muito caros que eu acredito que o Vasco não irá investir. Apesar de fazermos um bom mercado, acho que Matos e Ramon saberão fazer um mercado inteligente e de menos gastos para o Cruzmaltino voltar a disputar títulos na próxima temporada.